Pronto? Pronto, fala aí. Cara, será possível que a internet 3G vai ser melhor que a banda larga aqui? Não estou acreditando que a galera está nesse papelão. Pois é, joga duro aí, vai. Você vai acabar com o meu pacote de dados, viu? Eu quero A empresa é rica. Não. Bora aqui, então. O problema era a internet, então, né? Porque aqui já melhorou bastante a minha qualidade. O pessoal diga aí que melhorou também. Eu desconectei a banda larga e liguei aqui na internet da TIM. Vamos lá, professor. Estava dizendo o seguinte. Estava dizendo que o grande ponto interessante desse debate é que a polícia, tradicionalmente, e aqui, independentemente de que instituição policial a gente aborde, tá? Eu vou falar, obviamente, da investigação, vou falar da polícia judiciária, mas, independentemente da instituição que a gente aborde, a polícia ela traz esse ranço autoritário, esse ranço de arbitrariedade. E isso, principalmente no nosso contexto brasileiro, é altamente justificado por vários motivos. Primeiro, porque, no caso da polícia judiciária, da polícia civil, da polícia federal que cuida do inquérito policial, o inquérito está disciplinado em um código altamente arbitrário, que é o Código de Processo Penal de 1941, que vem aí de um período de ditadura, que o momento lá, a ditadura Vargas. Não obstante, nós tivemos a redemocratização do país. Houve outros momentos ditatoriais, outros momentos de arbitrariedade, onde as forças policiais serviram muito bem para esses momentos de arbitrariedade. Então, veja que na nossa realidade, somente a partir de 88, com a Constituição de 88, eu começo a falar numa releitura constitucional das forças policiais, ainda em construção, ainda em fraca, talvez fraca não seja a palavra adequada, mas em uma necessária construção. Ainda é uma necessária construção a releitura dessas forças constitucionais com as garantias de direitos previstas na Constituição. Hoje não há de se falar mais de uma polícia arbitrária, uma polícia autoritária, porque as forças policiais elas têm que estar amoldadas ao Estado democrático de direito. Eu falo nas forças policiais hoje completamente dentro dos limites legais, dos limites constitucionais e como órgãos garantidores de direitos. E aí, só como nós tivemos no início da live tumultuada, tá beleza? Estou te ouvindo bem. Tá tranquilo, né? Então vamos lá. É que a última mensagem aqui estava de Nilza travando e aí eu fiquei preocupado de ser atual, mas então tá beleza. Então o que acontece? É necessário que as forças policiais, não só as forças policiais, todos os órgãos do Estado, sejam também garantidores de direitos, porque senão não estariam dentro do regime constitucional democrático. Concorda comigo? Sim. Então veja o que acontece. Só que ao mesmo tempo, vamos falar da investigação, quando eu estou no âmbito da investigação, automaticamente eu estou no fator constrangedor da pessoa, do indivíduo, da pessoa humana. Quer ver, o simples fato do sujeito ser investigado, inevitavelmente já vai acarretar restrições a ele. Talvez não restrições à liberdade, talvez apenas restrição no âmbito moral, mas há possibilidade de restrição sim no âmbito da liberdade, como também no âmbito do patrimônio, porque eu posso ter, ao longo da investigação, para poder elucidar a autoria e materialidade do fato, eu posso ter aí medidas patrimoniais e também medidas probatórias, medidas para poder garantir a prova, como, por exemplo, interceptação telefônica, busca e apreensão, ou seja, medidas que vão ferir direitos garantidos lá no artigo 5º da Constituição. E aí, assim, aparentemente, a gente fica aqui numa enrascada, porque a história é a seguinte, vem cá, como que eu vou garantir direitos e, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar em uma função que vou restringir direitos? Porque, veja, imagina aí que eu estou investigando para o pessoal tipo tráfico de drogas. Eu tenho que conciliar o seguinte, primeiro, ele é uma pessoa, ele tem toda a carga de dignidade da pessoa humana e todos os direitos fundamentais da inerente que o Constituinte garante. Então, eu não posso tratar ele como objeto, eu tenho que tratar ele como sujeito de direito durante a investigação e daí todos os direitos decorrentes.
Mas, ao mesmo tempo que eu preciso garantir direito, eu preciso restringir direito. Porque eu posso violar, obviamente, em alguns casos, tendo que obedecer à reserva de jurisdição, mas eu posso ter que violar sua liberdade de locomoção, através, por exemplo, de uma prisão preventiva, o sigilo das suas telecomunicações, a inviolabilidade do seu domicílio. Então, veja que na investigação, aparentemente, eu tenho um conflito entre garantir direito e violar direito, ou melhor, restringir direito para garantir a eficácia da investigação. Porque sem essa restrição de direito, em alguns casos, eu posso não ter a eficácia da investigação. E por que eu digo que essa incongruência aparente? Porque, veja, as normas de proteção, e aqui, se o tempo permitir, se você deixar, nós vamos trabalhar aqui o princípio da proporcionalidade, a torta que é direita, porque eu estou com uma garrafa de suco aqui, eu vou gastar ela toda para a gente trabalhar o princípio da proporcionalidade. Eu preciso entender que as normas de proteção, elas trazem também mandados de criminalização. E eu acho que isso é muito pouco trabalhado, os mandados de criminalização, principalmente pelo modo como a mídia, como a massa, como o vulgo popular trata o tema. Mas veja, ao proteger o indivíduo, o Constituinte, quando ele estabelece direitos fundamentais, as normas de proteção dirigidas ao indivíduo, ela me traz aí um mandamento de ação do Estado, onde o Estado ele vai ter que atuar para garantir direitos sociais, direitos individuais, os direitos ligados à dignidade da pessoa humana, mas, ao mesmo tempo, em equilíbrio, o próprio Constituinte, e aí não só a Constituição brasileira nesse sentido, mas outras constituições sofisticadíssimas, como a Constituição da França, a Constituição da Alemanha, vai trazer isso também, uma imposição ao legislador trazer mandados de criminalização. Por que eu preciso desses mandados de criminalização? Porque a sociedade precisa ser tutelada. O direito criminal ele precisa atuar, ainda que em última ratio, ainda que em última instância, o direito criminal ele precisa atuar para proteger a sociedade. Então veja que aqui eu vou equilibrar durante a investigação, e isso é altamente possível, tá? Vamos conversar sobre isso, a proteção de direitos individuais, mas também a proteção dos direitos da sociedade através de criminalização de condutas. E o próprio Constituinte, em diversos momentos, talvez não seja oportuno aqui a gente discutir isso, porque perderíamos tempo, ele traz tantos mandados implícitos como mandados explícitos de criminalização. Não é isso? Em diversos momentos, o Constituinte fala, o tráfico de drogas, ele tem que ser tratado com mais rigor, ele é um crime equiparado a hediondo, o terrorismo também, a tortura também. Em determinados crimes, o legislador vai ter que considerar aqueles crimes hediondos. Ele vem e protege a inviolabilidade do domicílio, mas ele traz as regras de como essa inviolabilidade ela pode ser quebrada, assim como a das comunicações telefônicas. Então, veja que a moral da história aqui, Alci, é a gente trabalhar o princípio da proporcionalidade. Discutir aqui a razoabilidade, não que sejam sinônimos. Aí eu quero sua ajuda aí para explorar esse tema, para a gente aprofundar essas distinções, mas eu preciso equilibrar. Eu preciso trabalhar aqui com a noção de limite do limite. Ao mesmo tempo, eu preciso das normas de proteção para proibir os excessos, ainda mais a gente que está aí numa democracia tão abalada, né? Eu acho que a noção de vertigem da democracia é uma noção ultrapassada. Talvez a democracia agora já seja uma democracia vertiginosa, mas veja que a democracia recente é um período democrático que ele vem vencer um período de alta violação do direito fundamental. Não é isso? Então, essas normas de proteção, elas precisam fazer o quê? Proibir o excesso. Falar ao Estado, aqui você não pode ser excessivo, aqui você não pode atuar com o seu império violando o direito arbitrariamente. Mas, ao mesmo tempo que ela proíbe o excesso, ela vai trazer esse mandado de criminalização. E aí a gente precisa ter a proporcionalidade. Você quer falar? Vou fazer algumas considerações. Pode fazer, pode fazer.
Você, no texto, você apresenta proporcionalidade, ponderação, como formas de encontrar a melhor resposta para esse equilíbrio. Tá? Você apresenta isso de uma forma muito clara. Mas, na prática, na atuação prática, na teórica a gente consegue enxergar, mas na atuação prática, como advogado, eu me deparei com algumas circunstâncias que a fragilidade ao qual você se referiu, a individualidade do investigado, ela é alcançada de uma forma muito profunda. Você falou no sigilo telefônico, por exemplo, quando ele é rompido. Você perceba que, na prática, você não quer ouvir uma conversa, por exemplo, minha, dentro do exemplo que você deu, com a minha amante ou com o meu amante. Você não está preocupado em... Isso não é objeto da investigação. Mas, ao longo da investigação, você não escuta apenas aquilo que está vinculado ao objeto da investigação. Você escuta tudo. Então, assim, é importante destacar que, ainda que se pretenda equilibrar a atuação com a garantia do direito individual, em algumas circunstâncias você consegue mitigar isso, como na prisão. Você consegue estabelecer um limite para o cerceamento da liberdade, de dias ou de horas, mas em outras circunstâncias, como no extrato bancário, eu advogo em ações de crime contra a administração pública, e quando é feito a quebra do sigilo fiscal ou do sigilo bancário, você não vê apenas o que foi objeto da investigação. Você vê o todo, para do todo você retirar ali o objeto da investigação. E nós tivemos casos, né, de personalidades públicas que tiveram a sua individualidade, né, o seu segredo aberto justamente de fatos que não eram objeto da investigação. Eu penso que na vida prática é que a gente encontra uma dificuldade para alcançar a aplicação desses princípios. Tá? Eu não quero nem dar no princípio ainda, mas, assim, dentro dos princípios, tem circunstâncias que a gente não consegue alcançar nenhuma proteção devido à amplitude da necessidade da investigação. Não, perfeito. Isso aí, concordo plenamente com a exposição teórica, mas aí tem um problema, né? Esse tempo todo, e a moral da história, a moral do nosso bate-papo, eu estou virando aqui para fazer algumas anotações, se não esqueço, tá? Aí quando você vê eu aqui, é que eu estou com esse papel, não é que eu não estou prestando atenção, não. Mas o tempo todo aqui, Elci, vai ser esse choque de direitos fundamentais. Porque, veja, nenhum direito fundamental é absoluto. A relatividade, ela faz parte da noção de direito fundamental. Então, inevitavelmente, a pessoa, por exemplo, o exemplo que você citou aí, a intimidade, ela vai ser, talvez, violada além dos limites da investigação, porque no caso concreto, e aí é só o caso concreto vai responder, aquela medida ela foi necessária, ela foi adequada, ela foi razoável para poder eu atingir um direito maior, no caso, o direito da coletividade. Agora, veja o seguinte, quando a gente estuda aqui, e isso eu escrevo sobre isso, essa noção aqui no mundo do dever ser, no mundo ideal, vamos falar, a proporcionalidade tem que ser aplicada para resolver esse conflito, e a proporcionalidade ela não pode ser aplicada com uma varinha de condão, onde o judiciário vai escolher o que ele quiser, né? Como é a figura do juiz solipsista trabalhado pelo Raymond Streck. Mas, ainda que eu trabalhe o princípio da proporcionalidade com as suas 3 submáximas, que aí eu acho que em alguns casos, não em todos, nós precisamos chegar nessa conclusão de análise de necessidade da medida, adequação da medida e proporcionalidade em sentido estrito. Um exemplo que a doutrina usa muito bacana é o seguinte, falou, o professor Gilmar Mendes, enquanto professor, na obra dele, ele trabalha perfeitamente o princípio da proporcionalidade e a escadinha das 3 submáximas que talvez eu preciso seguir para que a violação de direito, como você está dizendo, ela se dê dentro do razoável. Só que nas decisões do Supremo, por exemplo, aí agora o ministro Gilmar Mendes já usa a proporcionalidade como uma varinha mágica, que é o que me ocorre aqui, para poder decidir da melhor forma que lhe convém. E aí, ao invés de eu ter a regra da proporcionalidade como elaborada pelo Alexis, eu vou ter o quê?
decisionismo, arbitrariedade e a decisão conforme a convicção. Só para poder dar um gancho para outro ponto e depois eu lhe devolvo a palavra, como a gente estava falando de investigação, como qualquer investigação era a atuação garantista das forças policiais, e aqui eu falo da polícia judiciária, a questão do ativismo ela não é restrita ao poder judiciário. A questão do ativismo ela é direcionada a todos os órgãos públicos com poder de decisão. E a polícia judiciária, em diversos momentos, ela tem poder de decisão. Ela vai ter a decisão na ratificação do flagrante, se mantém um sujeito preso ou se solta. Ela vai ter a decisão no arbitramento da fiança, na possibilidade, nas hipóteses de ficar a fiança. Ela vai ter a decisão, por exemplo, no indiciamento. Ela vai ter a decisão nas medidas, nas requisições ou nas medidas de representações que estão sujeitas à reserva de jurisdição. E aí, o nosso esforço em falar, é possível uma polícia democrática, é possível uma polícia eficaz, porque eu preciso trabalhar aqui com eficácia. Eu não quero aqui defender bandido, isso aqui não é noção de me ajuda aí, bandiolatria, acho que é isso. Não é uma noção aqui de passar a mão na cabeça de bandido, de forma nenhuma. Eu quero uma punição severa do Estado, eu quero um Estado punitivo agindo de forma rígida, porém dentro dos limites legais, até para que haja justiça. Porque não adianta nada um processo cheio de oba-oba, para dizer que está fazendo justiça, cheio de ilegalidade, para lá no final o criminoso restar livre da punição estatal, porque o processo está evado de ilegalidade. Então veja que nessa restrição de direito fundamental, e você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, um ponto aqui interessante. Você fala, na prisão eu tenho um limite. Na prisão eu consigo dizer ao sujeito, o limite é esse. O laço foi suficiente. Na interceptação telefônica, por exemplo, não tem um limite. E aí eu pensei, eu não posso falar palavrão, pensei o seguinte, o limite da prisão é o todo. Veja comigo, eu estou pensando agora, eu estou raciocinando contigo agora. O limite da prisão é o todo. Tanto que em 2011, quando eu tinha a bipolaridade das medidas cautelares, ou prisão ou liberdade provisória, o legislador vem e fala, peraí, pelo amor de Deus, vamos botar um meio termo. Vamos colocar aqui algumas medidas cautelares que restringem a liberdade, mas não no todo. Como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, o recolhimento no final de semana. Mas veja, Alci, estou pensando aqui agora junto contigo, a prisão, você tira tudo. Quando eu recolho ao cárcere, eu estou tirando tudo. Na interceptação, ou numa busca e apreensão, ou numa quebra de sigilo bancário, numa quebra de sigilo fiscal, aí realmente concordo contigo plenamente que vai se quebrar o direito além do necessário para a investigação, mas a regra da proporcionalidade ela vem resolver, porque ela vem e diz o seguinte, a medida é adequada, aí eu vou ver qual é adequada. Com a interceptação telefônica, eu consigo demonstrar que o cara trafica droga. É o primeiro passo da proporcionalidade. Aí vem a medida necessária, aí eu penso, mas não é a única adequada. Imagina um caso concreto, tem uma gravação onde o cara confessa. Então, veja, a gravação que o cara confessa ali, uma gravação lícita, é adequada? É adequada. A interceptação telefônica é adequada? É adequada também. Eu vou escolher, então, a que menos fere direito. Eu vou escolher a gravação. Isso. Mas se eu tiver só a interceptação para resolver o problema coletivo, o problema da paz social, por exemplo, aí eu tenho que seguir para outra submáxima, que é a proporcionalidade de crime, fazer o juízo de ponderação, altamente criticado pelo Lenin Streck, mas em alguns casos, na minha opinião, não tem como fugir desse juízo para chegar a uma resposta correta. E se você me permite, tem um ponto que o Fábio, meu orientador, o professor Fábio Oliveira, coloca, que eu acho fantástico, eu acho que ele resolve esse problema. Porque ele diz o seguinte, vocês ficam aí de acordo com, não com essas palavras, obviamente, né? Pelo amor de Deus, é que eu estou fazendo uma intervenção poética.
essa questão do decisionismo, essa questão do work que tem uma única resposta correta, mas veja, se o caso, o juízo é um juízo vinculado, só tem uma resposta correta, essa resposta é a resposta correta. Se permite um juízo discricionário, é porque eu tenho mais de uma resposta correta. Sim. E eu não tenho como saber qual é a melhor, porque se eu tivesse como saber qual é a melhor, eu não precisava utilizar das submáximas da proporcionalidade. Eu vou escolher uma daquelas que está em igual peso e ela também é a resposta correta. Então, veja, sim, eu vou estar errado quando eu sair da resposta correta e eu ir para uma discricionariedade que não é discricionariedade, que é a convicção, que é a arbitrariedade. Diga aí. Não, perfeito, perfeito. Mas o que eu quis dizer é assim, que a restrição da liberdade, por exemplo, apesar de ser o todo, ela não devassa outras intimidades do personagem, tá? E outros instrumentos que eu dei, por exemplo, a escuta telefônica e a quebra de sigilo, ela abre a possibilidade de saber a vida inteira do indivíduo. Eu quis dizer assim, porque assim, quando você fala na prisão, você fala só da liberdade de locomoção. Então, na prisão em si, eu não estou perdendo nada. É capaz até que as pessoas nem saibam que eu fui preso, a depender do contexto. Tá? Mas quando você fala de outras medidas investigativas, você consegue devassar a vida do indivíduo. Existe essa possibilidade. Entendeu? E na atuação do advogado, por exemplo, estou falando isso porque, assim, eu, por exemplo, eu já fui chamado a explicar o porquê que eu recebi um valor na minha conta, porque o valor que eu recebi foi de uma empresa e essa empresa estava sendo investigada. Então, o que ocorre? Você veja a repercussão disso. Tá? Saiu do âmbito do investigado e eu já quase entro como investigado. Então, assim, é uma amplitude. Exato. E aí Exato. Por isso, eu ainda preciso me aprofundar nesse assunto, na questão do Alexi, mas o que eu acho perfeito nisso que você está falando é que ele vai falar o seguinte, ó, a proporcionalidade, ela é justamente não para poder o judiciário ou o delegado na decisão da investigação escolher o que ele quiser, mas para ele fundamentar, aí eu já vou para outra teoria, para a teoria da argumentação, que aquela medida, sim, mesmo que vai violar direitos do sujeito de forma que num caso de normalidade, seria inconstitucional, aquela medida ela é imprescindível para garantir um direito maior. Sempre aqui eu vou estar em choque de direito. E eu com a expressão que você utilizou, eu vou devastar a vida do cara, mas se no caso concreto, um direito maior, como o direito da coletividade, sim, como a paz social, como um bem público maior, se sobrepor. Aí eu não vou poder sacrificar a paz social para garantir toda a intimidade do sujeito. Vamos imaginar o seguinte aqui. O seguinte, que eu acho que é isso que você quer dizer. Vamos pensar no caso concreto. O sujeito é casado e tem 50 amantes, né? Tem 50 amantes e tem uma vida amorosa agitada. E esse sujeito é um grande traficante de drogas. Esse sujeito trafica drogas, trafica armas, responde aí por vários homicídios, enfim. Fazendo a análise das submáximas da proporcionalidade, se no final de toda análise de adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, a conclusão for devastar a vida dele e talvez, obviamente isso não será posto no processo porque isso não é interesse da investigação. Eu estou dizendo aqui num âmbito muito mais casual do que processual. É porque eu acho que é essa a questão. Neste caso, mesmo que eu for revelar uma intimidade dele que não diz respeito à investigação, essa intimidade dele ela não pode ser preservada para prejudicar a paz social neste caso concreto, porque sempre vai ser um caso concreto. Aqui não é o legislador, na sua criação abstrata, que vai decidir. É o juiz ou o delegado na sua criação concreta, né? Na sua análise, na sua decisão do caso concreto. Então, é porque um bem maior ele está se pedindo. Alci, só antes de eu te dar a palavra,
A galera está conversando aí, a galera está aí presente com a gente, é porque no meu ninguém não está aparecendo nada. Não estou vendo Tá um passo. aparecendo. Tem alguns comentários aqui, o Qual pessoal é o entrando, mínimo tá? aí? Nós estamos com 51 online. Ah, o meu tem 63. O meu tem Mas não vou 48. falar a quantidade, não, porque depois aumenta. Não é É, possível. Minha gente, dá um oi aí, não deixa a gente só. olha o Mas Anselmo aí. até alguém sensibilizar, diga aí. Gerson, do working, né? O Lênio, ele se apoia na ideia do working quando ele fala de como o juiz deve decidir, tá? Como o juiz deve decidir. Você falou que existe uma vinculação na posição do delegado durante a investigação, que ele vai seguir uma lógica do que ele deve, de que forma ele deve invadir o espaço de individualidade do agente investigado. Agora, você concorda que quando o delegado decide por uma das possibilidades da investigação, você entende que ele age com a moral, que ele age com princípio, por política? Como é que você entende essa visão do profissional? Eu preciso responder essa pergunta sua no mundo ideal, tá? Ou Certo. pelo menos no mundo que eu busco cumprir. Porque, obviamente, e eu acho que é esse nosso interesse aqui no âmbito acadêmico, né? É tratar do DVC até para que o DVC se enquadre no mundo concreto. Infelizmente, tanto no judiciário, como na polícia, como no legislativo, ligue na Globo News aí que vai estar falando isso agora. As decisões estão influenciadas pela política, estão influenciadas por valores morais, por valores ideológicos. Valor ideológico a gente nem fala agora, né? Porque, enfim, deixa eu dar reticência aqui e continuar o que eu estava falando, porque essa questão é absurda. Veja, direito é direito, isso aí o Lênio trabalha muito bem, moral é moral, política é política, futebol é futebol. Então, o delegado ele vai decidir com base no direito, despido das questões morais, despido dessas questões políticas. Agora, no caso do delegado, no caso da decisão discricionária do delegado, tem uma questão interessante para a gente trabalhar. Porque eu tenho uma atividade, por essencialidade, uma atividade discricionária. E, obviamente, eu não posso trabalhar essa discricionariedade como sinônimo de arbitrariedade. Só que essa discricionariedade do delegado, nós podemos dividir ela em duas fases da investigação. Eu tenho a discricionariedade no sentido de escolha, no sentido de eleição mesmo. Que lá no judiciário isso é altamente combatido, viola toda a teoria da única resposta correta, a teoria do Lênio também. Mas na investigação, o delegado vai ter uma discricionariedade no sentido de escolha, por exemplo, do momento oportuno para ele realizar uma diligência, ou ele vai escolher se ele intima primeiro José ou se ele intima primeiro João. Enfim, na questão das diligências investigativas, ele vai escolher qual é a mais oportuna naquela estratégia que ele está fazendo para a investigação, que talvez o delegado X adote um, o delegado Y adote o outro. Mas existe a discricionariedade do delegado, e aqui é importante para a gente evitar abuso, é aqui que a gente vai evitar o abuso, no sentido de decisão. Nos atos de delegado, que tem natureza do delegado, que tem natureza jurídica de decisão, como, por exemplo, a fiança, como, por exemplo, se ele vai ratificar ou não flagrante, como, por exemplo, se ele vai aplicar ou não o princípio da insignificância, porque cabe ao delegado analisar essa questão, a tipicidade, é o primeiro aplicador da tipicidade, tem que fazer uma análise conglobante dessa tipicidade. Tem a decisão dele se vai indiciar ou se não vai indiciar. Veja que, nesses casos, quando a discricionariedade revelar uma decisão, que é aqui que eu tenho a semelhança com a decisão judicial, natureza distinta, mas a semelhança em questão de carga decisória, aqui eu tenho que fazer toda a regra da proporcionalidade para chegar na resposta correta. Porém, existe, você está me entendendo? Existem escolhas que o delegado está fazendo, que o delegado João pode chegar em uma conclusão, o José em outra. Porque não são escolhas com base em decisão, são escolhas com base em diligência. E cada um vai ter a sua estratégia para se chegar no resultado. Diga-me tudo.
esconda-me nada. Aí nós passamos para a ideia de Ferraioli, né? A questão de trazer as garantias, a questão de trabalhar essas garantias para o indivíduo investigado. E já o Vasconcelos, você apresenta que o Vasconcelos ele fala de uma deficiência democrática. Você entende que tem alguma vinculação entre essa deficiência e a dificuldade que se tem em garantir para o indivíduo investigado a Volta manutenção um desses pouco aqui, direitos? porque travou. Volta um pouco a pergunta. Você Tá me ouviu ouvindo? até, Fernando? Travou de novo. Sua internet está ruim. Diga, minha internet está boa. Fui Diga. falar mal da internet, você ouviu. Ferraioli traz a ideia da necessidade de garantir ao indivíduo, Quem traz a uma ideia? proteção. Quem traz a ideia? Ferraioli. Ah, sim. Ferraioli. Não. Não é correção de pronúncia, não. É porque eu não ouvi mesmo, foi nessa hora que travou. Vai, agora estou ouvindo. Beleza? Beleza. E assim, ele fala que através desse garantia a gente vai encontrar uma efetividade ou não desse sistema. Já o Vasconcelos, ele fala que há um déficit democrático, uma deficiência na democracia e que faz com que torne esse sistema inseguro ou difícil de operar, dando essas garantias. Você entende também que essa fragilidade democrática é que influencia em não garantir a proposta de Ferraioli? Não. Depende do ponto de vista. Primeiro, existe uma fragilidade democrática, eu acho que do ponto de vista de efetivação do sistema democrático previsto na Constituição. Aí eu acho que há problema na efetivação de garantias de direitos. Mas eu consegui construir um garantismo, tanto positivo como negativo, conforme prevê o Ferraioli. Dentro dessa estrutura democrática, eu acredito que é possível, porque, veja, dentro dessa estrutura eu não vou tomar decisões somente com base na vontade da maioria, ou somente com base no que uma lei votada, ou no que uma lei aprovada com base na vontade da maioria determinou. Eu posso tomar decisões democráticas, e aí o Poder Judiciário tem garantias para isso, o Luiz Flávio Gomes, aí talvez eu teria problema democrático, fragilidade democrática nesse sentido, porque o próprio saudoso Luiz Flávio Gomes fala que o delegado ele devia ser dotado das mesmas garantias do judiciário. Porque, veja, o judiciário ele tem garantias para tomar decisões democráticas, ainda que essas decisões democráticas violem o sistema da maioria, violem o sistema majoritário. Quais são essas decisões democráticas? Decisões com base em direitos fundamentais. Decisões com base em direitos fundamentais. E aí o Ferraioli ele fala um ponto muito interessante, quando ele trabalha a divisão, a tripartição de poderes do Montesquieu, e o Luiz Flávio Gomes também trabalha isso, ele fala, eu tenho... E aí é um ponto muito interessante também para a gente trazer essa crise democrática que você falou para a independência da Polícia Federal. Pelo amor de Deus, não quero fazer bagunça. Mas, veja aqui, o Ferraioli ele fala o seguinte, eu tenho aquela obsoleta tripartição do Montesquieu, onde eu tenho a divisão de poderes legislativo, judiciário e executivo. Aí ele vem e fala, só que tem órgãos de garantia de direitos que tradicionalmente não está no judiciário. Tem órgãos de garantia de direitos que tradicionalmente está no âmbito do executivo, que na maioria dos países, em alguns países, está no âmbito da administração pública, como, por exemplo, a polícia. A polícia é um órgão, que é o que a gente está trabalhando de garantia de direitos, que está fora do judiciário. E aí o Ferraioli vem e fala o seguinte, as instituições de governo, ela pode ter essa influência política. As instituições de governo, ela pode entrar no jogo democrático pela regra da maioria. Por exemplo, o presidente da República, ele não está gostando do ministro porque o ministro não quer cloroquina, beleza.
desde que o motivo seja esse, ele tem uma decisão política que ele vai falar para o ministro que quer a cloroquina, que ele acha bom, bonito e gostoso. Está tranquilo. Agora, aqui é diferente. Nas instituições de garantias de direito, o Ferraioli fala que não deveria ter essa intervenção política, que as decisões elas deveriam ser técnicas. Daí, eu não sei se você está conseguindo fazer essa analogia de sua pergunta, com, por exemplo, a necessidade da independência da polícia judiciária, para que ela consiga, através que aí o Luiz Flávio Gomes bem disse, a polícia judiciária ela tinha que ter as mesmas... Você entendeu o que aconteceu? O pessoal explicou aí. Como é que é? A live tem limite de 1 hora. E aí tem 1 hora, aí ela voltou. Então, sintetizando, aí Nilza tá ok. Sintetizando, diga. Você tá na rua, eu tô no chocolate, viu? Vamos lá. Mas salvou, né? Salvou. Sintetizando, só retomar um pouco enquanto o pessoal entra. Então, eu acredito, Alci, que essa crise democrática, na prática, com certeza existe. No mundo real, por isso que eu falo aqui, vamos conversar o DVC, com certeza existe. Mas, no nosso sistema democrático, eu acredito que não. Talvez o que falta no nosso sistema democrático é garantia de direito da autoridade para garantir o sistema de direitos fundamentais, como, por exemplo, é o caso do delegado. Quer ver, o delegado de polícia, ele está na seguinte situação, numa situação híbrida, ele não está no judiciário, ele está no executivo, mas ele exerce uma função, não obstante ser formalmente administrativa, não obstante ser formalmente administrativa, é uma decisão materialmente judiciária. A própria Convenção Americana de Direitos Humanos, ela trabalha que nos países onde a estrutura de investigação está dentro do Poder Judiciário, o preso deve ser apresentado ao juiz. Daí vem a equivocada visão, na minha opinião, da audiência de custódia. Porque o próprio Pacto São José da Costa Rica fala, nos países onde uma outra autoridade faz essas vezes, que é o caso do Brasil, que eu tenho uma fase preliminar à fase processual, o preso, ele será depois, essa decisão de ratificação ou não do flagrante, ela será depois avaliada pelo judiciário. E o Código de Processo Penal já traz que o judiciário tem 24 horas para decidir. Então, veja que o delegado de polícia ele exerce uma função materialmente judicial. Talvez o que falta, respondendo sua pergunta enquanto o pessoal entra, é garantias de direitos para o desenvolvimento da função livre de influências políticas. Porque, infelizmente, não obstante os avanços da Lei 2.830, ainda nós vimos hoje influências políticas nessas decisões. Às vezes, não é nem questão da autoridade policial que está decidindo que ela está com influência política, mas de autoridades superiores. E aí a Lei 2.830 vem ajudar muito nisso para limitar a vocação de inquérito policial, a redistribuição de inquérito policial, trazer a inamovibilidade, ainda que limitada, né, ou mitigada para o delegado. Então, talvez, essa crise democrática que você pergunta, que o Ferraioli sustenta, e eu tenho dificuldades para concretizá-la aqui, seja pela ausência de garantia de direitos de quem vai tomar as decisões. Fora isso, se eu pensar no judiciário, que tem essas garantias de direitos, a decisão democrática do judiciário, ela não está vinculada na maioria. Deixa eu trabalhar um exemplo contigo aqui. Posso ir? Convencimento motivado. Convencimento motivado. Deixa eu trabalhar um exemplo contigo aqui. Só para fechar isso. Eu sempre trabalho com meus alunos estão cansados de ouvir isso. Posso falar? É o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Se isso responder a pergunta que você me fez, você fala respondeu. Se não respondeu, eu quero que você fale não respondeu, porque esse não serviu de nada. Mas esse exemplo pode ser fácil. Aqui é o seguinte.
Dois amigos, meus alunos estão cansados de ouvir isso. Dois amigos saem para beber, tá? Eu não vou dar nosso exemplo porque a gente não faz isso, mas eu podia falar nós dois, mas, aliás, vamos falar nós dois. Nós dois vamos sair para beber. Aí, deixa eu ver se dá para usar nós dois nesse exemplo. Dá. A mulher não está em perto não, tá? Que você vai ficar com a parte pior do exemplo. Mas fala com ela que é meramente ilustrativo. Nós dois vamos sair, né? Nós vamos para uma balada. Eu sou uma pessoa que não bebe, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que vive na CNTP, eu sou uma pessoa vida louca, né? Você sai para tomar todos e pegar todo mundo lá, isso é exemplo meramente acadêmico. Você sai para tomar todos e pegar todo mundo e tal. E aí a gente vai para a boate, nós vamos para a balada, e você fala, olha, Jefferson, eu vou tomar todas hoje. Hoje eu estou com vontade de passar mal. Eu quero testar o limite do meu fígado. Veja que antes da gente entrar na balada, é balada que chama ainda, porque antigamente eu falava boate. Aí é balada, né? Veja que antes da gente entrar na balada, nós fizemos um acordo. Antes de entrarmos na balada, fizemos uma coisa. Ó, tome aqui a chave do meu carro. Aconteça o que acontecer, leva o meu carro. Não deixa eu dirigir. Porque eu fico muito louco. Eu vou beber, eu vou ficar muito louco. E se eu dirigir, eu vou fazer besteira. Aí eu falo, tá bom, se der cá a chave, como diz minha avó, né? Der cá a chave. E pode fazer a sua vida louca aí, que eu vou dirigir o carro. Eu não bebo, eu sou uma pessoa comportada. Tomo só suco de uva, por isso minha boca tá roxa. Eu vou dirigir o carro. E aí, beleza, nós combinamos, nós estabelecemos o que eu vou chamar de regras do jogo, e a gente entra no cabaré não, na balada. Aqui não pode usar cabaré, não. Chega lá, você toma todas, como você disse que ia tomar todas, e aí você conhece o amor de sua vida. Pelo amor de Deus, você está solteiro, tá? É um evento meramente ilustrativo. Você conhece o amor de sua vida. E aí vocês decidem sair para ver o luar. Lá dentro, naquele barulho, naquelas luzes, naquela confusão, naquela liutria, como diz uma grande amiga minha, não dá para você ver o luar. Você quer sair para ver o luar. Aí você chega e fala, Jefferson, me dá a chave do carro que eu vou ali ver o luar. Falo, não. Eu não vou dar a chave do carro para você ver o luar, porque você me pediu. Você disse que ia ficar doidão, assim, me pediu. Aí você bate na mesa e fala, mas o carro é meu. O carro é meu. E você vai me dar a chave, porque o carro não é seu, o carro é meu, e eu vou ver a porra do luar agora. E aí, eu falo isso indignado, você vai entender porque eu falo isso indignado. E aí você vai ver o porquê que eu já falo isso com essa indignação. O que acontece? Você ali quebra as regras do jogo e você entende que você é o dono do carro e você quer a chave do carro. Saindo dessa confusão lá do cabaré, eu tenho 3 poderes. Eu tenho o poder legislativo, que vai tomar decisões no âmbito do processo legislativo. Obviamente, eu preciso ter o devido processo legal legislativo. Mas o poder legislativo, ele democraticamente, ele se fundamenta na vontade da maioria. Concorda? Deputados, senadores, vereadores estão lá porque o povo votou. Então, se a galera acha por bem bater panela e pedir uma decisão, bater panela e pedir uma lei, se a galera acha por bem colocar a cetona como crime hediondo, e o Congresso quer fazer uma lei onde a cetona é o crime hediondo, perfeito. Ele tem um fundamento democrático na vontade da maioria. Tranquilo. Mesma coisa é o executivo. O executivo tem um respaldo na vontade da maioria. O prefeito, o governador, o presidente da República. Eu já ia falar não obstante a vacância do cargo, mas não vou falar. O presidente da República, eles estão lá com o respaldo democrático à vontade da maioria. Então, vão ter que tomar decisões, obviamente, todos os poderes com base em direitos fundamentais, mas na hora que a galera for para a rua, botar verde aqui, amarelo aqui, o nariz aqui e bater panela, eles vão ter que seguir o ritmo das ruas, porque na hora que os professores, porque veja,
Nós somos professor pé de chinelo. Quem somos nós perto dos professores da Atena, do professor William Bonner, do professor Ratinho, da professora Luciana Gimenez? Na hora que esses professores pedirem mudanças, pedirem radicalismo, eles têm o fundamento democrático com base na maioria para poder fazer isso. Agora, o judiciário não. O judiciário, a Constituição traz uma carga de garantias para ele, como, por exemplo, a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade do subsídio. Não para ele ter o escárnio da República, que muitas vezes, não em todos os casos, nós vimos hoje. Mas o judiciário tem essas garantias para, na hora que você pedir a chave do carro, eu falar, não, eu não vou lhe dar a chave do carro. Porque aqui, mesmo a vontade popular está pedindo de um jeito, a minha vontade ela vai ser fundada num direito fundamental, nas regras do jogo democrático que nós estabelecemos antes, e eu vou poder tomar isso, porque eu tenho garantia. Eu tenho garantia para isso. A Constituição me dá garantia para isso. Então, se Ratinho quiser chorar, se Datena quiser chorar, se William Bonner quiser chorar, se a galera quiser bater panela, o judiciário não pode estar à mercê da vontade popular como o judiciário teve e como o judiciário está. É por isso que eu tenho que fazer minhas terapias e meu tratamento para eu ficar bem. Porque o judiciário, a Constituição dá garantia para que ele, e agora eu quero saber se eu respondi sua pergunta, para que ele faça o equilíbrio do jogo e diante do que o Ferrajoli coloca, ele não permitir crises democráticas, nem fragilidades democráticas, nem violação de direitos, nem da proporcionalidade. Porque, obviamente, nós temos os mandados de criminalização que eu já falei. Viajei muito? Você só foi na Odisseia de Homero, né? Você deu uma atualizada aí na Odisseia, na viagem de Homero. Respondi? Respondeu, sim. Você só faltou falar do Canto da Sereia lá em Homero, né? Porque, na verdade, o exemplo fica bacana. E você ia dizer que Bonner e outros aí são os Cantos da Sereia, né? É o Canto da Sereia. Agora, Gerson. Antes de você falar, é porque Franco está falando que eu viajei um pouco. Franco, mas essa viagem é boa, viu? Essa viagem, ela é bacana. Eu quero saber da galera. Ainda mais com suco de uva. Eu quero saber da galera, antes de eu te passar a palavra, se eles estão gostando, se está beleza, porque a gente já está aqui 1h30 e eu vou ficar, mas eu quero que o povo fique com a gente. Diga. Ainda mais com suco de uva, a viagem é melhor ainda, né? Ô, Eugésio, a gente fala muito, o Lênio fala muito na questão do saber jurídico, e construir um saber jurídico que possa viabilizar um melhor enfrentamento das decisões, mas tem um ponto que diferencia o delegado da posição do juiz. O juiz, ele ouve as partes, o juiz ele tem, em regra, a possibilidade de ouvir as partes, que é a regra, né? Excepcionalmente ele toma uma decisão unilateral, né? Mas, em regra, ele ouve as partes para poder encontrar a melhor resposta. O delegado, ele tem uma peculiaridade, porque o delegado, ele é quem decide sozinho. Então, o delegado, ele se depara com uma circunstância e ele quem vai decidir, né, com base no juízo dele. E fica uma preocupação do quanto a moral, do quanto esse Datena que você citou, esse William Bonner, vamos chamar essas personalidades do campo da sereia da moral. Vamos pensar assim, o quanto essa visão de moral ela pode influenciar no delegado, porque ele não pode ouvir a outra parte. Nas suas aulas e no seu texto, você deixa muito claro que o delegado está numa posição de inquisição, ele está numa posição de verificar a materialidade e a autoria do fato. Então, ele não tem ali um contraditório
alguém contraditando as ações dele. Nem pode ter, porque isso inviabilizaria, de fato, o papel dele. Agora, o quanto que esse canto da o quanto que o saber jurídico apurado ele vai evitar com que o delegado se afaste do uso da moral e de ouvir esse canto da sereia. Por que eu estou te perguntando isso? Porque é muito comum quando a sociedade fica ofendida com determinada conduta típica, muitas vezes o delegado não representa por todas as formas possíveis, pela prisão, toda a constituição possível para dar uma resposta à sociedade, né? Mas eu vejo isso uma ausência de saber jurídico e muito mais um ouvir no canto da sereia. A questão da moral, moralmente. Como é que a gente vai equilibrar isso? O delegado que não usa o contraditório. Você perguntou 1000 coisas aí, né? A galera agora fica aí 1 hora para a resposta. Kátia, beijão, Kátia. Kátia Davi aí, ó, foi minha aluna excepcional. Gente finíssima, viu? Gente finíssima, gente da melhor qualidade. Alci, temos vários problemas aí, novamente vai ter que abrir espaço para desabafo da minha parte. Só uma coisa. Diga. Não venha com a cachanga, não. Não vou com a cachanga. Não vou. Já superei a cachanga, as mágoas que eu tinha por conta da cachanga, eu mudei de opinião completamente. Tô de boa, como diz minha clientela. Aqui. Alci, é preciso a gente entender uma coisa com muita responsabilidade, que eu acho que essa pergunta sua é o X da questão. Essa pergunta sua ela vai resolver toda a questão, talvez até da outra pergunta da fragilidade democrática. Primeira coisa que eu preciso estabelecer é o seguinte: o sistema processual penal brasileiro ele possui 2 fases. O sistema processual penal brasileiro, o sistema de percepção penal, o sistema do Estado procurar materialidade e autoria delitiva, depois submeter o sujeito ao devido processo legal, depois de uma decisão sobre estar transitada em julgado que seja condenatória, aplicar a pena, eu tenho aí 2 fases. Uma fase administrativa e uma fase judicial. A fase judicial, como você diz, a fase do processo, a fase onde o juiz normalmente vai tomar as suas decisões mediante contraditório, mediante a oitiva das partes, ou seja, ele vai ter um equilíbrio melhor. Eu tenho alguns pontos aqui que eu acho que você vai concordar que são interessantes. Primeiro, a Constituição não fala qual o sistema processual adotado, mas ela traz a divisão de funções. Ela fala, tem um órgão que vai investigar, artigo 144 da Constituição, tem um órgão que vai privativamente promover a ação penal pública, artigo 129, inciso 1 da Constituição, tem um órgão que vai julgar, que, em tese, ele deve ficar lá. Obviamente, eu não quero isso em 100%, esse papel estático, ele às vezes vai ter que ser quebrado, mas, em regra, o Estado juiz vai ter que ficar na dele, vendo as partes produzir a prova, para depois ele se manifestar na sua decisão. Obviamente, por isso que só a partir daí eu posso ter uma pena, por exemplo, um cumprimento de sentença penal condenatória. Eu vou ter problema aí quando eu tiver ativismo judicial, no sentido do juiz violar esse respeito à produção da prova para ele mesmo querer substituir o papel do legislador e estabelecer as decisões que ele acha concretas. E eu vou ter um problema muito mais grave quando eu tiver o juiz acusador e o acusador juiz. Tá? Porque lá eu não sei se você... Você lembra de Jaiminho, o carteiro de Chaves? Sim. Qual era a cidade do Jaiminho? Você lembra? Qual era o quê? A cidade de Jaiminho? Não, eu só lembro que ele queria evitar a fadiga. Tangamandato.
Lá em Tangamandápio, onde o sistema processual não é esse, lá em Tangamandápio, que aí tem a gravidade, o juiz senta com a polícia para dizer o que a polícia vai fazer. O juiz liga para o Ministério Público para dizer o que o Ministério Público vai fazer. O juiz, ele fala, houve tal testemunha, que tal testemunha é importante. Lá em Tangamandápio, o juiz ele já tem a decisão que ele quer. E ele cria todo um processo só para poder usar o processo como instrumento para poder fundamentar a convicção que ele já tem. E isso é um grande problema porque isso viola o sistema acusatório. Nosso sistema acusatório não é um sistema acusatório puro, porque nós temos possibilidades do juiz agir de ofício, mas o próprio pacote anticrime já corrige muitas coisas agora, como, por exemplo, proibir a prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão de ofício. Diferentemente, é a primeira fase da persecução penal, que é uma fase administrativa, onde a autoridade que preside as diligências, ela não é o espectador que vai ver a produção de prova para depois chegar a uma decisão. Essa autoridade é ela quem produz a prova, e aí vem para o conceito que eu uso de inquérito policial, porque ela vai ter que demonstrar essa prova, esses elementos de informação para quem entende que prova é só aquilo feito em juízo, mediante contraditório e ampla defesa plena. Ela que vai produzir aquela prova, para que aquela prova sirva para a acusação, se tiver justa causa, ou para a defesa, ou para o juiz, no caso de medidas cautelares. Enfim, não há unidirecionalidade da atuação do delegado. Mas veja, se o delegado vai produzir a prova, o sistema adotado nessa investigação não é o sistema acusatório que eu exijo lá no processo. O sistema adotado na investigação é o sistema inquisitivo. E aí a gente volta para o início da nossa fala. É um sistema inquisitivo não porque é arbitrário. Porque eu não tenho um sistema puro, eu não tenho um sistema inquisitivo puro, um sistema acusatório puro. É um sistema inquisitivo porque eu tenho algumas características incompatíveis com o sistema acusatório, como, por exemplo, o sigilo, o não contraditório, a não ampla defesa, a não produção de provas pelas partes. Aí o NUT vem e fala, é um sistema inquisitivo, porém dotado de garantias constitucionais. E aí é nesse sistema inquisitivo dotado de garantias constitucionais que eu preciso evitar o que você está falando, do delegado tomar as suas decisões com base, por exemplo, em política e moral. Aí eu vou evitar, e tem um livro fantástico, depois eu quero mostrar para vocês, do ativismo policial. Porque o ativismo ele só não está no judiciário. Ele também está nas decisões da autoridade judiciária. Eu preciso evitar esse ativismo policial. Veja que, não obstante eu não ter o contraditório pleno, a ampla defesa plena, como eu devo ter no processo, porque lá as partes vão produzir a prova, eu tenho, por exemplo, assim no vinculante 14, o Estatuto do AB alterado agora, a própria lei de abuso de autoridade que vai trazer como crime o não acesso da defesa aos autos de inquérito, que vai trabalhar, ainda que de forma mitigada, como que a defesa vai atuar no inquérito. Tem quem diz, tem quem defende que o inquérito hoje já tem contraditório e ampla defesa. Eu não concordo. Eu acho que há sim, em certa medida, contraditória e ampla defesa, mas não pleno. Daí, Alci, a gente tem uma outra coisa. Justamente porque o contraditório e ampla defesa não é pleno, justamente porque o sistema é inquisitivo, as decisões do delegado são decisões precárias. São decisões vinculadas num juízo sumário. Essas decisões do delegado ela vai servir, no máximo, para que o órgão acusador exerça o seu mistério, oferecendo a denúncia. E para que o juiz defira ou não as medidas cautelares. Juízo de certeza só há no processo. E condenação ela só pode ter depois de um juízo de certeza. Por que juízo de certeza só há no processo? Porque juízo de certeza depende de contraditório de ampla defesa pleno. Juiz de defesa depende não só das partes produzirem prova, mas dessas porcarias dessas provas servirem no convencimento do julgador. Porque o juiz deve falar, o advogado, se ele produziu a prova, essa prova não serve. Não a produzir prova por mera formalidade,
Está me entendendo? Não produzir por mera formalidade quando o juiz ele já tem a sua convicção pré-determinada. Então, assim, é preciso combater o ativismo policial e é preciso combater principalmente o ativismo judicial. Porque o ativismo policial ele não traz um juízo de certeza. Ele tem que ser combatido porque eu não posso ter arbitrariedade, eu não posso ter decisionismo na fase investigativa. Eu preciso ter decisões técnico-jurídicas como exige a Lei 2.830 e a própria Constituição. Mas na fase judicial tem que ter juízo de certeza, porque lá eu vou ter condenação ou absolução. Perfeito. Estou falando demais? Não, foi bom, porque a pergunta foi. A pergunta foi complexa. Eu, Jéssica, Diga. estava olhando no seu texto e eu tive a oportunidade de estar na delegacia essa semana. Eu fui acompanhar um rapaz acusado do artigo 33 da Lei de Drogas, etc., né, tráfico. E quando o rapaz conversou comigo, ele estava muito preocupado com o delegado olhar o celular dele. Ele estava muito preocupado, que, segundo ele, tinha informações de outras razões que ele não queria que fosse visto. E muito preocupado também com a possibilidade de ir a público, né, o nome dele, e as informações colhidas. E ali eu vi, dentro do ambiente policial, eu vi a necessidade do que você apresenta no seu texto. A necessidade do delegado concretizar direito fundamental do investigado. Porque esse ranço, né, em palavras simples, esse ranço que você fala que o Brasil tem da figura do policial, da figura do delegado, de sempre entender que essa estrutura do executivo, que ela praticamente ficou, estava mais clara, estava mais bonita. Tá bonito? É que minha vista estava apurada. Como diz no meu sertão. Tá, mas beleza, voltei. Diga. Né? Então, assim, eu vi que existe, de fato, um sentimento na comunidade, na sociedade, de que a estrutura da polícia judiciária, né, ou investigativa, ou a polícia militar, de que eles não estão aptos a respeitar o direito fundamental. E eu achei muito peculiar que o delegado ele se reteve tão somente a essa visão que você apresentou, né, do que era necessário para alcançar o propósito da investigação. Então, não foi aberto o celular dele, não foi divulgado o nome dele. Então, assim, eu vi ali o papel do delegado efetivamente dentro de uma investigação, quando você tem um indivíduo com autoria, com materialidade, mas que ele se reteve ao objeto, né, daquele fato e garantiu também o direito do nome, da imagem dele. Eu achei interessante porque ele não se baseou nem na ideia da lei de abuso de autoridade. Ele disse que o fato não necessitava dessa publicidade. Que ele explicou porque eu comentei com o delegado, e ele explicou para o investigado que existem casos e casos, circunstâncias e circunstâncias. E a circunstância dele, né, não havia essa necessidade de procurar, porque já tinha se encontrado o objeto do crime. E eu vi ali a figura do delegado e bem protegendo o direito dele, mesmo ele sendo investigado. Mas, Alci, deixa eu só ler isso daqui, que foi uma redação. Peraí. O sistema de prender o suspeito. Depois de investigar, acredito que corre risco de arbitrariedade, no caso de ser inocente. Acho que devia investigar para só depois prender. Concorda, Alci, Jéssica? Peraí, que duas coisas. Peraí, uma coisa de cada vez. Essa aí é mais rápida, mais fácil, eu vou dizer. Concordo. A regra é a prisão pena. A regra é o cumprimento de pena e o sujeito ele só pode cumprir pena
Depois, a Constituição diz isso, depois que a sua decisão condenatória transitou em julgado. Não cabe mais recurso. O Supremo deu uma surtada aí, mas já voltou à normalidade e a prisão-pena é a regra. Veja, o sistema processual, ele tem muito recurso, traz impunidade, é horrível. Que se melhore o sistema, mas a regra é a prisão-pena. Porém, todavia, contudo, entretanto, existem situações, e é o caso concreto que vai dizer, e aí a proporcionalidade que vai me ajudar nisso, porque as normas fundamentais também trazem mandatos de criminalização, que foi o que eu falei, que não dá para esperar a prisão-pena. Existem casos concretos em que, para garantir a eficácia da investigação ou para garantir a eficácia do processo, é necessário as medidas cautelares. Hoje, muito mais brandas, porque eu tenho medidas diversas da prisão. Mas são medidas que têm requisitos. Então, se o sujeito está ameaçando a ordem pública, se o sujeito está ameaçando testemunha, se o sujeito fugiu, se o sujeito está reiterado na prática do crime, enfim, não é prender para investigar, é prender para garantir a eficácia da investigação ou do processo, é prender para garantir que o Estado exerça o seu jus puniendi. Até porque, se o Estado não exercer o seu jus puniendi, ele vai perder a legitimidade do monopólio do direito de punir e a galera vai para a rua furar um olho do outro, porque vai achar que deve fazer justiça com as próprias mãos. Pelo menos é assim que eu penso. Depois, como a pergunta foi dupla, dupla assim para mim, para Alci, depois eu devolvo para Alci responder. Eu vou aproveitar o gancho para já responder o que Alci falou, a pergunta que Alci colocou. Alci, a sua pergunta sobre até um elogio aí à atuação do delegado, a proibição de acesso. Veja, eu tenho um mandado de criminalização que vai me possibilitar investigar e eu tenho que ter eficácia na investigação, mas eu não posso ter acesso. E a proporcionalidade vai me ajudar nisso. Eu tenho, e às vezes a pessoa assusta e eu preciso ir com meus inquéritos debaixo do braço para demonstrar a eficácia dos procedimentos. Por exemplo, eu peço liberdade provisória. Eu represento liberdade provisória. Tranquilamente. A partir do momento que aquela prisão não é mais interessante, a partir do momento que aquela prisão não preenche os requisitos, eu mesmo represento, a Polícia Civil representa pela liberdade provisória por deixar de ter os requisitos. Então, qual é o grande problema, Alci? Que, infelizmente, alguns colegas não concordam, a doutrina não concorda, mas eu vou ser aqui preconceituoso, talvez. O pessoal mais antigo, ou pré-88. A visão do inquérito era uma visão unidirecional. O próprio Nicolini falava isso, e hoje ele fala que mudou de opinião. Era como se o inquérito tivesse que trabalhar para conseguir elementos para o Ministério Público acusar. Hoje o inquérito não tem uma visão unidirecional. O inquérito ele busca uma verdade ética, uma verdade possível, que se o sujeito cometeu o crime, tem um elemento de materialidade de autoria, vai servir a acusação, vai ter justa causa. Mas pode ser que através do inquérito, e é uma outra coisa que o grande, sempre digo isso, é minha referência de professor, o Luiz Flávio Gomes fala que o inquérito ele é independente do processo, porque pode existir inquérito sem processo. Pode ser que no inquérito fique demonstrada a ausência de justa causa e mandado coração. Eu fico com inveja que nas outras lives tem coração e nessa não tinha. Através do inquérito, o Ministério Público peça o arquivamento, ou como tem agora a mudança pelo pacote anticrime que está suspensa por decisão liminar do Supremo, né? O próprio Ministério Público determina o arquivamento. Mas veja que essa visão do delegado instrumentalista, arbitrário, procurar os elementos, a torta que é a direita, para poder condenar, é uma visão unidirecional, que não é uma visão constitucional. A visão constitucional conceitua o inquérito policial como um instrumento dedicado ao Ministério Público, mas também à defesa e ao juiz nas medidas cautelares. Isso significa, e aí eu tenho que ser sempre chato nisso, deve ser bandido? Não, porque vê, um caso concreto, Alci.
Um caso concreto. Eu tenho uma investigação de uma associação criminosa com 8 investigados. 5 eu tenho materialidade, os 8 estão presos. Represento pela prisão preventiva dos 8. 5, a materialidade de autoria está determinada. Tá? É uma associação criminosa voltada para crimes de roubo de carga. 5 está perfeito, está completamente desenhado. 3 está fraco. 3 estão fracos, não está beleza. Veja que é eticamente e é muito mais eficaz eu representar pela liberdade provisória dos 3 que estão fracos, até para que só vá para o judiciário aquilo que está amarrado, e depois, se eu conseguir elementos, eu ir atrás do outro, senão a defesa se peça o que sugira o arquivamento. Então, a sua questão do celular é proibição de acesso. E aqui para nós, saindo da fase técnica, a grande parte da investigação, o celular é um instrumento onde se é meio de prova, né? Fonte de prova. Antes do STJ, porque em 2016 começou aquela polêmica do STJ, precisa de autorização judicial, porque a polícia já abriu o celular e já valia como prova. Antes disso, eu já na representação já pedia para poder acessar, porque eu entendo que é realmente a violação da intimidade. Mas veja, se eu estou investigando uma associação criminosa para o roubo de carga e existem fatos outros no celular, aquilo tem interesse. Gente, isso não é revista de fofoca. Isso é polícia judiciária, polícia investigativa, trabalhando para colher elementos de autoria e materialidade para a acusação, ou então elementos de justa causa para dizer que não vai ter processo, e aí evitar um processo fadado a um sucesso. Diga, professor Alcir. Eugênio, apesar de, em alguns casos, eu ser contra... Deixa eu só interromper. Jefferson, investigador de Mato Verde, excelente investigador. Já trabalhei com ele, competentíssimo. Só mandar meu abraço aqui. Muito bem, muito bem. O problema de prender primeiro é que muitas vezes prender depois não resolve, né? Prender depois, às vezes não é possível, às vezes não é viável. Eu, como advogado e como professor, sempre explico para os alunos e para os clientes que são etapas que devem ser cumpridas. Eu só fico atento para os excessos. Mas tem etapas que tem que ser cumpridas. Às vezes eu até brinco, deixa ele dormir lá uns 2 dias, conversa com a família. Porque existe uma angústia muito grande nesse acesso pela delegacia, né? As pessoas têm menos preocupação do trânsito ser julgado no processo do que pela prisão na delegacia, né? Então, o indivíduo tem muito mais preocupação porque está na delegacia do que o trânsito ser julgado no processo. Eu observo muito isso na minha vida na advocacia. E eu tento sempre tranquilizar a família, dizendo que são etapas e que muitas vezes até esse tempo, que às vezes o personagem fica na delegacia, ali para a averiguação, né? Não vou dizer nem da provisória ou preventiva, mas esse período que ele fica ali para a averiguação, elucida muita coisa. E muitas vezes a investigação verifica que os indícios não são suficientes. Então, às vezes, nem forma o processo. Tem um caso mesmo que nem forma o processo, né? Verifica-se que é muito frágil os elementos e o próprio delegado flexibiliza. Mas, assim, existe um temor do personagem em entrar na delegacia. Isso é muito claro. Eu penso ainda que, dentro do seu texto, esse saber jurídico que o Lênio chama a atenção de ter necessidade, deveriam ser um saber muito mais polvilhado para a sociedade, porque eu entendo que a sociedade ela não consegue vislumbrar qual o papel efetivo que as forças policiais, em especial o delegado, estão aqui para realizar. Então, as pessoas entram no mundo da delegacia achando sempre que vai encontrar um delegado mal encarado e que vai romper com o direito dele, não só o delegado, né, como toda a estrutura do judiciário, da polícia investigativa. Mas eu entendo que, em muitos casos, é necessário, sim, até para garantir os direitos do investigado, por incrível que pareça. Tá?
Eu entendo assim. Existem casos vamos dizer assim, existem casos de excesso? Existe, mas existe em qualquer profissão. Eu não posso tomar o excesso como uma referência. Não posso tomar o excesso como referência, né? Mas eu vejo que tem muita circunstância que o indivíduo ficar ali um tempinho, né? O tempo razoável que a lei já especifica, até para as audiências de custódia, tanta gente que é liberada da audiência de custódia. Só que a falta do saber jurídico, na realidade, para mim, faz com que as pessoas não compreendam o contexto que as coisas acontecem e precisam acontecer. Exatamente, Alci. Só uma observação. Eu não sei como que é a realidade dos outros estados. Eu estou vendo a colega aqui, Maci Valéria, falar do Rio de Janeiro. Aqui no estado de Minas Gerais, o sistema prisional já é bem efetivado. Inclusive, não posso falar do estado inteiro, né, porque não conheço. Mas da minha região é bem colaborativo, bem eficiente. Inclusive, você conhece, nós já visitamos com nossos alunos da Faculdade Guanambi, lá. Não fica preso na delegacia, né? Aqui em Minas não fica preso na delegacia. Aqui em Minas o sujeito é apresentado ao delegado de polícia. Se for ratificado o flagrante, ele já é conduzido de imediato ao presídio. Então aqui não tem mais o instituto de cadeia ou a prisão para averiguação que eu entendo até ser inconstitucional, né? Que fica na delegacia. Aqui não tem. Aqui o preso, se for ratificado o flagrante, ele já é conduzido de imediato para o presídio. Tem um ponto, eu acho que você conheceu tanto a delegacia antiga como a delegacia nova de Espinosa, né? Você conheceu as duas delegacias. Conheci as duas. Tem um ponto, tem um caso que eu sempre dou de exemplo, é um caso para mim muito elucidativo, porém eu me arrependo desse caso. Assim, ele é ótimo, maravilhoso, porque elucida muita coisa, mas eu me arrependo, eu vou dizer por quê. Chegou um advogado na delegacia, já idoso. E aí, quando ele chegou na delegacia, a delegacia estava um caos. Né? Deixa eu contar esse caso para você. A delegacia estava um caos, assim, era flagrante de um lado, era caos, eu digo no bom sentido, muito trabalho. Tá? O sinônimo de caos aqui, muito trabalho. Flagrante de um lado. Um dia cheio. E estava tendo um flagrante de estupro do outro lado, e povo chorando, e desse modelo. E aí o advogado chegou, só que ele não chegou numa intenção pejorativa. Ele não quis ser pejorativo. Eu tenho essa sensibilidade de saber que ele não quis ser pejorativo. Ele quis agradar. Ele falou, doutor, realmente a delegacia é o esgoto da sociedade. Quando ele falou que a delegacia era o esgoto da sociedade, depois de eu passar a crise toda eu dei 2 pulos e falei assim, esgoto não, aqui é o filtro da sociedade. É aqui onde se filtra para a sociedade o que vai ser triado para não voltar a circular, porque vai evitar a paz social, e o que pode voltar a circular porque não causa risco à paz social, à ordem pública, à persecução criminal, à aplicação da lei penal. Eu fui muito incisivo na resposta, depois eu arrependi, porque ele não teve intenção de ser pejorativo, não. Ele tem essa sensibilidade. E aí, Alci, já de novo saindo do nosso assunto técnico, que para mim foi maravilhoso, nós fugimos do que a gente tinha programado, mas para mim foi sensacional. Eu falo para os meus servidores da delegacia, você conhece o ambiente de trabalho da delegacia de Espinosa, como que funciona, como que é a estrutura. Falo, gente, nós somos um órgão público, mas não é para ter noção de órgão público como o público que não é de ninguém. E aí todo mundo faz o que quiser e não tem produtividade. Aqui a nossa gestão é gestão de empresa. Eu prezo pela salubridade, qualidade, bem-estar. Nós estamos agora num ambiente excelente, numa delegacia. Não estou fazendo autopromoção não, mas é verdade. Nós estamos agora num lugar muito bacana, muito confortável, onde é claramente visto que os servidores têm prazer de ir. Porém, eles têm a obrigação de dar esse tratamento para a sociedade, dar essa resposta tanto à vítima como também ao investigado, de que ali há uma prestação do Estado. De que ali há uma prestação do Estado.
Confessar um caso, já que eu vim para esse fato, e eu estou te falando isso porque você estava me dizendo do medo que se tem de ir à delegacia, do ranço que se tem, e não é isso, não é isso. Obviamente, nós seremos efetivos, seremos eficazes, seremos rigorosos no nosso processo de persecução penal, mas buscamos a justiça. Buscamos aqui tratar o mandamento de otimização, o mandamento de criminalização, melhor dizendo, é ponderado com a vedação de acesso. Mas veja, chegou uma senhora na delegacia esses dias, eu não sei qual o problema dela, mas ela estava bem tumultuada, sabe? Ela estava bem estressada, e eu não sei se ela estava alcoolizada, eu não sei se ela estava... Enfim, não sei qual é a situação de saúde dela, já bem senhora. E ela gritava, e ela queria explicar o fato dela, e o escrivão não entendia, e eu estava com um prazo para entregar naquele dia o inquérito policial, que era 3 volumes. O inquérito era desse tamanho, eu estava fazendo um relatório de 40 páginas. E eu tentando digitar o relatório, tentando concentrar o relatório, e essa senhora gritando, e tal. Aí eu saí sem paciência, né? A minha vontade, para ser sincero, na hora que eu saí, era mandar calar a boca. Aí na hora que eu saí, eu freiei. E falei... Eu até comentei depois com os policiais isso, que eles estão de testemunha. Eu falei, eu não estou em minha casa. Isso aqui não é minha esfera privada. Independentemente do problema dela, eu não sei qual é o problema, é um cidadão e ela está para tomar o serviço dessa empresa. Ela é uma tomadora do serviço dessa empresa. Eu não sei se o produto que a gente oferece vai servir para ela, não sei se a analogia está beleza, mas eu quero seguir nela. E aí eu baixei de bola, eu ainda brinquei com as escrivãs, que as escrivãs estavam sem paciência. Aí eu falei, a senhora tem razão, a senhora está certa. É elas que não estão entendendo a senhora. E é essa a ideia. É essa a ideia. A coisa pública, obviamente, às vezes a gente erra, obviamente, às vezes a gente peca, às vezes não somos perfeitos. Mas a coisa pública, e principalmente na investigação, principalmente nas forças policiais, não é pública porque não é de ninguém. É pública porque é para servir a sociedade. Eugésio, nós já estamos no final já dessa sessão. Eu vou pedir que você faça algumas considerações, mandar um abraço aí para o Thales, tá? Nosso aluno lá da UniFG. Eugésio, eu vim observando que muita gente que entra no mundo do direito para fazer, né, que a maioria dos nossos ouvintes hoje são alunos ou já pessoas já formadas, e eu despertei uma preocupação muito grande das pessoas descobrirem cedo na jornada do curso aquilo que elas realmente querem fazer. Porque existe muita ilusão, existe muito distanciamento da realidade. E eu vejo uma necessidade, tá, de aproximar os alunos dessa realidade e de que tipo de profissional nós estamos esperando, a sociedade espera, a instituição espera. Tá? E aí eu queria que você encerrasse e você abordasse isso com a temática de hoje, que foi a eficácia na investigação, né? Esse equilíbrio entre a investigação e a concretização dos direitos fundamentais. Peço que você faça as considerações finais. Perfeito, Alci. Por que esse tema ele me interessa muito e me ajuda profissionalmente muito, e com muita humildade me ajuda profissionalmente na eficácia da investigação. Como eu disse no início, a ideia de que para ter eficácia na investigação precisa ser arbitrário, e a equivocada ideia que a mídia traz de que garantia de direitos é garantir bandido, defender bandido, é causar impunidade. Então, todo esse meu trabalho, todo esse meu estudo, que eu tenho me voltado aí, pelo menos nos últimos 4 anos, é demonstrar
principalmente para mim também, e agora já estou convencido, no início eu não estava, mas eu falei, peraí, eu preciso entender meu lugar aqui nessa parada. Para garantir direito, eu tenho que abrir mão da investigação? Ou para conseguir entregar para o Estado a investigação eficiente, eu tenho que violar direito? E obviamente não. Obviamente não. Quanto mais garantista eu sou dentro da investigação, mais eficácia eu tenho. E mais eficácia vai ter no caso de haver justa causa, porque se não houver, não me interessa. Justa causa, eu digo elemento de materialidade de autoria, para o Ministério Público fazer a parte dele, para o juiz fazer a condenação dele, e a gente garantir a paz social, que é o que a gente busca. O que a gente busca aqui é a paz social. Então, assim, se eu pudesse resumir esse tema, seria com essas palavras. É demonstrar que o equilíbrio, e aí toda a questão da construção de direitos fundamentais em princípios, do choque de princípios, da relatividade de princípios, é que eu preciso equilibrar eficácia da investigação, e aqui na eficácia da investigação eu vou restringir direitos, inevitavelmente, mas com garantia de direitos. Aqui eu tenho a proibição de excesso do Estado, e aqui eu tenho o mandamento de criminalização. A própria Constituição manda eu tratar determinadas condutas com mais rigor para garantir a paz social. Quanto aos nossos alunos trabalharem com isso, nossos alunos têm essa visão, independentemente da carreira, não só na carreira de delegado, você é testemunha, você também tem esse perfil, já fizemos diversos trabalhos conjuntos, e isso é a minha motivação, sabe? Eu trabalho muito com estagiários, e assim, 90% dos meus estagiários, ou que já passaram por mim, não que eu seja responsável, porque não sou, é o trabalho do estagiário. É uma transformação, eu vejo o cara saindo, escrevendo melhor do que eu. Aquilo para mim é sensacional, aquilo para mim é aquela sensação que valeu a pena, sabe? Porque assim, o que motiva a agir dessa maneira, a trabalhar dessa maneira, é a finitude dessa brincadeira. Essa brincadeira é muito legal, é muito divertida, e para mim, tanto a área acadêmica como a área de investigação, como delegado, é um prazer. Eu não vou falar divertido para não ter uma geração dúbia. Só que é finito. É finito, nós somos finitos. E eu não posso passar por aqui sem fazer nada. Né? Eu não posso passar. Fez o quê? Então, assim, talvez é o medo de perecer. É o medo de perecer que eu preciso que os alunos vejam isso, eu preciso que os alunos entrem nisso. Quando os alunos estão desmotivados, é a mesma coisa que me matar. Você viu o trabalho que os alunos do quinto período fez? O trabalho de eu assisti aquele vídeo umas 50 vezes. Então, assim, a gente precisa passar na vida das pessoas e ter um motivo. Várias vezes, porque assim, nem sempre quando a gente prende a pessoa por tráfico, a gente chega no grande traficante. Né? Infelizmente, várias vezes o cara ali está na miséria, na pobreza, e até também pessoas que não estão na miséria, na pobreza, que estão numa situação financeiramente boa, mas o financeiro oriundo do crime. Várias vezes, quando eu termino, ratifico o flagrante, tá tudo certo, né? Já estava preso, eu falo, amigo, vem cá, vamos conversar aqui. Só me tira uma dúvida aqui para eu servir para os meus estudos. Vale a pena? Vale a pena? Se vale a pena, só me diga, eu só preciso saber, vale a pena. Só para poder eu saber, se entender. E ninguém nunca me disse que vale a pena. Né? Então, uma pergunta que você fez, a questão da privação da liberdade, e aí eu encerro com isso, a privação da liberdade, eu consigo limitar onde eu recebo esse direito, a liberdade ela não é plena. A liberdade ela tem que ser vigiada o tempo todo. Talvez o celular, a intimidade, talvez a inviolabilidade do domicílio, aqui em minha casa, eu posso deixar a porta aberta, o ladrão entra, vai levar uma coisinha ou outra, mas vai deixar o resto. Talvez a integridade física, mas a liberdade ela não é plena. A liberdade ela deve ser vigiada.
a liberdade deve ser vigiada para que ela seja garantida. A liberdade plena é prisão. E com isso eu encerro. E eu encerro dizendo o seguinte: hoje não fizemos nada que eu tinha programado, né? Hoje a minha intenção era ser uma live muito teórica, era trazer alguns posicionamentos teóricos para trabalharmos aí proporcionalidade, ponderação, a teoria do Lênio, que vem criticar tudo isso. E aí, graças aos imprevistos do início, que isso sirva para a vida, né? Graças à confusão do início, eu falei, ó, deixa esse negócio rolar. E para mim, sinceramente, foi sensacional. Esse bate-papo nosso, agradecer todo mundo que ficou presente aqui até agora. Esse bate-papo nosso foi sensacional. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. Beleza, Jéssico. Semana que vem nós estamos juntos aí, né? Na nossa atividade lá pela Oeste. Abraço a Mônica Reis, abraço aí a Jade, tá? A Poliana. E semana que vem vocês acompanham aí que nós vamos estar de novo conectados aqui discutindo um outro ponto, tá? Vou encerrar porque o nosso tempo já foi, já acabou. Um grande abraço, muito obrigado pela participação sua e de todos. Uma boa noite para vocês. Valeu, abração.